Fala galera, o Arena no Set está de volta com um visual novo e discutindo problemas que continuam a assombrar o cinema mundialmente, mas oferecendo sempre uma possibilidade de vitória para o audiovisual. Agora em agosto, estreia um longa-metragem que promete ser um dos maiores fenômenos de bilheteria de 2025 e que pode salvar o audiovisual de um de seus maiores inimigos, que é o patrulhamento ideológico ligado a uma série de correntes que é melhor a gente não nomear aqui para não arrumar mais desafetos, mas que estrangulou, sobretudo, a maneira de se fazer humor na tela grande. Esse lançamento é nada mais nada menos do que Corra que a Polícia Vem Aí, The Naked Gun, que traz Liam Neeson no papel do tenente Frank Drebin Jr. Se esse nome te soou familiar, provavelmente você gastou boa parte da sua adolescência nos anos 90 vendo tela quente, temperatura máxima e a sessão da tarde e rindo a valer com a dublagem antológica que Márcio Seixas fazia para Leslie Nielsen. Ele era o Frank Drebin Sr., lá entre 1988 e 1994, e ajudou a consagrar essa super franquia da grife dos Zucker, uma produtora recheada de investidas paródicas para grandes gêneros do audiovisual, sobretudo o filão policialesco, fazendo uma comédia que tirava sarro com todas as convenções dos agentes da lei. A grande pedida desse resgate da família Drebin é a escalação daquele que se tornou o Charles Bronson do século XXI, Liam Neeson. Provavelmente você vai estranhar como é que o ator que se tornou uma espécie de Rambo geriátrico, um Rambo dos cabelos prateados, um ator que virou um xodó da grade do Domingo Maior, das grades das TVs a cabo dedicadas a thrillers e que brilha nos streams, o que esse cara tá fazendo nas veredas do riso? Ele que carrega um histórico de pancadaria nas costas. Liam Neeson, no finalzinho da primeira década deste século, salvou esse filão da pancadaria quando estrelou um dos competidores do programa de hoje. No ringue do primeiro Arena de sua segunda temporada, você encontrará, de um lado, Busca Implacável, Taken, de 2008. Do outro lado, estrelando uma espécie de porção mais dramática, mais interessada em assuntos de inflamável teor político, está o Liam Neeson de A Lista de Schindler, produção de 1993, que deu o Oscar a Steven Spielberg. Quem será que ganha? Antes de a gente entender essa pancadaria e ver quem sai vencedor, roda a vinheta! O novo Corra que a Polícia Vem Aí se calca numa investigação de um assassinato e aproveita essa trama meio Agatha Christie, muito louca, para usar e abusar da disposição do Liam Neeson de fazer a gente rir numa espécie de mocó da lei e da ordem, que é Frank Drebin Jr. Mas quando a gente pega a gênese desse novo longa-metragem, a franquia original, que começou lá em 88, ela foi fundamental para que a paródia se estabelecesse como um filão extremamente rentável em Hollywood, onde o humor passou a ter cada vez mais dificuldade frente a uma série de pleitos
a maioria deles muito dignos e necessários, mas que de uma certa forma estrangularam a liberdade com que os artistas americanos costumavam a fazer piada. Aqui no Brasil, o filão conseguiu se manter e driblar todas as exigências que são mais do que compreensíveis em função de como o humor pode ser exercitado sem ser ofensivo. A gente destaca, no caso do cinema brasileiro, fenômenos estrelados por Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, Tata Werneck, Leandro Hassum, Maurício Manfrini. Todos esses filmes trabalham muito com a ideia da possibilidade de uma representação das classes C e D, todas aquelas representatividades da sociedade que durante muitos anos ficaram invisibilizadas ou abordadas sempre sobre uma espécie de clave de miséria, numa cosmética das nossas dificuldades mais essenciais. A gente começou a reagir a partir de um humor pícaro, muito salutar, mas os americanos não conseguiram embarcar nessa onda. Parece difícil acreditar, mas o último grande fenômeno da comédia americana já soma 13 anos. Eu tô falando do Ursinho Ted, eu não sei se vocês se lembram, em que o Mark Wahlberg tinha um amigo que era uma pelúcia falante, que por acaso tinha a voz do Seth MacFarlane, que é justamente o produtor do Corra que a Polícia Vem Aí e que tem no Liam Neeson assim um ídolo absoluto. Hi, Daddy. I want to be just like you. O molejo de Frank Drebin Jr. carrega muito da força, não a força dos Jedi. Liam Neeson foi um deles. Lá em 1999, quando George Lucas resolveu retomar a franquia Star Wars e o fez muito entusiasmado com a entrega que esse grande ator irlandês deu em A Lista de Schindler, em 1993. No papel do dono de uma fábrica de esmaltados, responsável por salvar cerca de 1000 vítimas dos expurgos nazistas, Liam teve uma interpretação absolutamente sóbria como uma espécie de herói possível, numa abordagem que Spielberg fez de uma das maiores tragédias da humanidade, trabalhando sempre em parceria com um artista que ele considera seu braço direito e seu olho esquerdo, que é o fotógrafo Janusz Kaminski, que foi indicado a ele como alguém com muitas proficiências para saber trabalhar profundidade de campo, sempre apoiado numa perspectiva do preto e branco. E ele entregou ao cinema uma narrativa absolutamente avassaladora que encontrou em Ralph Fiennes, ou Ralph Fiennes, como ele é mais conhecido, o Voldemort é conhecido entre seus contemporâneos e conterrâneos de Reino Unido como o mal encarnado, como um agente da SS. A sutileza que o Liam imprimiu na figura de Oscar Schindler dialoga com uma série de referências de clássicos do cinema, inclusive a composição de Retidão Pura do Humphrey Bogart lá em Casablanca, só que retrabalhados a partir de uma grande chaga da história. Chancelado por trabalhos memoráveis com grandes realizadores, entre os quais Neil Jordan, com quem fez Michael Collins, O Preço da Liberdade, ganhou o Leão de Ouro de Veneza, Neeson foi chamado para trabalhar com o produtor e cineasta Luc Besson na tentativa de fazer uma franquia de ação com rugas no rosto. O Besson tinha se lucrado aos borbotões com a trilogia The Transporter, Carga Explosiva, com Jason Statham, que no Brasil tem o mesmo dublador do Neeson, o Armando Tiraboski, e ele resolveu confiar
nos múltiplos talentos desse intérprete de formação tchecoviana para dar tridimensionalidade a um agente já em fase de aposentadoria que é obrigado a voltar à ação quando sua filha, em visita à Europa, é capturada por uma rede que escraviza mulheres para uma série de intoleráveis abusos sexuais. Ele vai atrás da filha e coloca a Europa no bolso, diminuindo a densidade populacional do velho mundo. Aliás, ele só fez diminuir essa densidade nos outros 2 tomos da franquia, igualmente bem-sucedidos, que enriqueceram o Besson e ainda renderam uma série que é bem sofrível, que durante muito tempo foi exibido aqui pela Prime Video da Amazon. Sensei Davi Hall, um todo-poderoso roteirista, pesquisador de dramaturgia, que de vez em quando dá umas excelentes aulas aí de jiu-jitsu, de várias artes marciais, sempre me pergunta o que eu vejo de mais potente no Liam Neeson quando ele interpreta. Eu acho que ele consegue dar uma carga de tensão, uma carga de sofrimento que humaniza seus personagens sempre nas raias da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ganha contornos da história no ganhador deste Arena, que, como você já pode antecipar, Lista de Schindler. Como não coroar o fenômeno de bilheteria de Steven Spielberg, que custou cerca de 22 milhões e teve um faturamento na ordem dos 300 milhões e ganhou uma leva de Oscars, coroando, enfim, um dos maiores cineastas de todos os tempos. Não deixa de conferir Corra que a Polícia Vem Aí nas telonas, mas fica ligado nas grandes descobertas que o cinema vai fazer a partir da 78ª edição do Festival de Locarno, na Suíça. Esse evento ganhou uma nova roupagem a partir da entrada do crítico Jonah Anazaro, um grande estudioso da produção audiovisual asiática, para sua direção artística. Ele começou o processo curatorial dele lá em 2021 e emplacou um grande filme, entre muitos outros achados, a cada edição desde então. Nesta programação, a gente vai ter uma coprodução do Brasil com a Romênia. Na verdade, é uma produção. O Brasil é um parceiro através da RT Features de Rodrigo Teixeira, que é Drácula de Radu Jude, uma grande releitura das peripécias do Conde Vlad Dracula, com todo o humor e todo o melange com as narrativas documentais que o cineasta de Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental está acostumado a fazer. Locarno, dessa vez, vai prestar homenagens a Emma Thompson, Lucy Liu, Jackie Chan e Alexander Payne, entre uma série de outros tributos e uma série de outras programações voltadas à memória do audiovisual e ao garimpo das novas estéticas. O Arena no Set faz parte de um empório empírico audiovisual recheado de atrações em que vocês encontram playlist, debates sobre a obra de grandes cineastas das mais variadas gerações, dicas de dorama, enfim, as mais diferentes manifestações da cultura cinematográfica, televisiva, da streamosfera, dos quadrinhos. Salve o cinema!